Ela é coach pela Metaforum Internacional, utiliza técnicas de administração, psicologia e PNL. Além disso, usa no processo de coaching técnicas complementares como meditação, terapia floral, yoga e reiki. É credenciada para utilizar a avaliação comportamental Assessment DISC da HR Tools. Seja muito bem-vinda ao podcast Demasiado Humano, Vanessa Ziglioli. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu, primeiramente, quero te agradecer pelo convite, Roberto. Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando do podcast do Demasiado Humano, que é algo assim que tem movimentado bastante os terapeutas, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero contribuir, então. Que legal, Vanessa. Muito bacana a gente falar desse assunto que tá tão à tona hoje em dia, que é o coaching, né? Nossa, coach pra lá, coach pra cá. Mas antes de a gente entrar nisso e falar do tópico e do teu foco profissional, eu gostaria de que tu contasse, como eu pergunto para todos os meus convidados, contasse um pouquinho assim da tua trajetória, da onde veio esse teu interesse, como é que surgiu, como é que tu foi construindo a tua carreira, né? Como é que tá sendo esse processo para ti, assim? Bom, eu acredito assim que tudo começou mesmo, assim, uma grande mudança assim dentro de quando eu fui fazer um intercâmbio, né, na Inglaterra. Lá eu morei mais ou menos quase 2 anos em Londres. É né? mesmo? Que bacana. E nesse momento eu já estudava administração. Eu tranquei o curso assim na PUC para realizar assim esse grande sonho que era fazer o intercâmbio mesmo. E lá aconteceram várias mudanças, assim. Foi o meu primeiro contato com yoga também. Eu participava de uma academia que era só para estudantes, onde eu praticava yoga com pessoas de várias idades, né? Então, foi um momento, assim, muito desafiador na minha vida, né? Foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, que eu não sabia muito inglês e fui atrás, tive que trabalhar e tal. Quantos anos tu tinhas quando tu foi pra lá? Eu tinha 21 anos, mais ou menos. E daí eu sempre pensava assim, bom, esse sonho, assim, era algo que eu queria realizar muito, né? E eu sabia que eu tinha que trabalhar, não tinha essa questão, assim, dos meus pais poderem me ajudar muito e tal. Então, eu sempre trabalhei muito lá e estudei também. Daí, quando chegou o momento de eu renovar o meu visto, eu ia voltar, porque eu tinha uma bolsa aqui na PUC e tal, no curso de administração. Eu resolvi ficar mais um tempo, renovar por mais 9 meses. E daí foi uma grande mudança também lá em Londres, né? Porque daí eu fiz o processo contrário. Fui morar numa casa de família daí. Daí fui fazer um curso de business mesmo, voltado para políticas públicas, que era algo que eu nunca tinha estudado antes mais profundamente. Marketing e negócios, né? E eu sempre tive aquela questão, assim, na minha cabeça, que era ser uma grande executiva, né? Estudando administração. Aquele sonho, assim, bem, assim... É o que é muito plantado dentro do curso da administração, né? Ou tu vai para esse lado, ou tu vai para o lado de ser mais empreendedora, assim, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, assim, eu vi um grande choque que tinha acontecido. É um choque, assim, cultural, porque eu tinha aprendido muitas coisas lá, principalmente nessa questão cultural, que as pessoas leem muito, elas dividem o seu jornal, deixam o jornal para as outras pessoas no trem. Todos os livros, a maioria dos livros são com páginas recicladas, a custo baixo, assim, então esse incentivo da cultura é algo muito importante, né? É verdade. Então, quando eu voltei, faltava mais ou menos 1 ano para eu me formar em administração, né? Daí eu me formei em 2011. E a partir dali, eu já atuava em empresa, sempre trabalhei em indústria, nessa área de qualidade, processos. Só que daí teve um amigo meu, né? Que a gente é amigo desde o início da faculdade, lá de administração, que me convidou para fazer um curso de imersão, que era em PNL. É em PNL ainda, né? Então, eu passei um final de semana nesse curso, né? Que é de, assim, acontecem várias dinâmicas. O dia todo, tu quase não dorme, desafios e coisas assim, bem voltado para o PNL e a descoberta pessoal. Então, tu dorme lá no hotel e tal. Então, a partir daquilo ali, acho que uma ferramenta mais para o final do curso
se chamava Plano de Vida. Onde tu ganhava, assim, um cartaz, assim, teu, pra ti fazer o teu plano de vida e planejar a tua vida, né? Eu sempre fui muito focada nessa questão de metas e ter algo sempre desenhado, assim, Sim. né? E daí eu disse, nossa, com toda essa transformação que aconteceu no curso, agora replanejar a minha vida, assim, né? Com outro olhar, com outro ângulo. Eu pensei assim, eu quero proporcionar isso para as pessoas, sabe? E eu me lembro, assim, exatamente, assim, eu estava sentada na sala e eu chamei um dos instrutores, né? E falei para ele assim, eu quero trabalhar com isso. E daí ele disse, ai, coloca no teu plano de vida, assim. Mas eu não sabia nem por onde começar, assim, né? Eu acho que ali, provavelmente, foi o grande início, assim, né? Disso. Onde deu aquele insight, assim, de eu quero isso pra mim. Exato, assim, porque poder estar atuando, assim, na transformação da vida das pessoas é algo, assim, muito satisfatório, assim, é muito grandioso, assim, é como se tu visse a pessoa saindo do casulo e voando sozinha, né? Sim. Eu linko muito isso, essa parte da transformação com o coaching, né? Sim. Então, a partir dali, eu já comecei a traçar um plano, que eu queria fazer a formação em coaching. Depois, acho que de um ano de ter feito esse curso, eu comecei a fazer psicologia também. E quando eu fui estudar mais a fundo o coaching, né, eu vi que o coaching nada mais era que agregar a psicologia com a administração. E se tu tivesse mais as ferramentas do PNL, que principalmente trabalha com ressignificação e identifica tuas crenças limitantes para ressignificar aquilo, Sim. tinha tudo a ver, assim, né? Então, eu fiz ano passado, né, a formação em coaching na Metafora Internacional. E eu fui muito focada, já sabia que eu queria ser coach, assim, queria trabalhar com desenvolvimento humano. Então, foi todo um processo, assim, planejado. Mas que daí eu pensei assim, se eu quero ser coach, eu preciso passar pelo processo de coach. Eu preciso vivenciar isso, né? Então, eu passei pelo processo de coaching, né? Fiz as sessões e comecei a planejar a minha vida, né? De ter o meu negócio, ter a minha empresa, que hoje se chama Áurea Coaching e Consultoria, né? Então, a partir dali, eu fiz a Metafora, era um curso também de imersão, né? De uma semana inteira, de segunda a domingo, das 7h30 da manhã às 8 da noite, assim. Só que o coaching, esse que eu fiz é o coaching sistêmico, né? Interessante. Tem vários tipos, né? Exato. E o coaching sistêmico, ele trabalha principalmente essa questão integrativa das coisas. Por exemplo, se tu quer mexer em alguma coisa tua, vai acabar influenciando em outros sistemas. Por exemplo, na tua família, no teu círculo de amizades, no teu círculo de contatos. Está tudo interligado. Uma teia, se tu puxa um pouquinho ali, vai ter um efeito lá longe também. Exato, exatamente. Então, aí vem também um pouco do conceito de constelação familiar. Porque várias dinâmicas, né, e técnicas e ferramentas dentro do coaching trabalham com a constelação familiar. Mas não a constelação com pessoas, e sim a gente utiliza bonecos, onde a pessoa se enxerga de fora como é que tá a vida dela. Então, normalmente eu uso bonecos do Playmobil, massinha de modelar, para principalmente simbolizar os sentimentos, os recursos que a pessoa precisa, o que ela quer ter, o que ela quer tirar. Então, nós utilizamos muito isso, né? E a partir dali, nesse curso, eu me dei conta, principalmente, da questão da racionalidade, assim, né? Que eu, como administradora, sempre fui muito racional, assim, mais exata, mais metas, né? Só que eu sabia que o coaching, ele não podia só atuar na parte consciente, na parte externa, assim, do ser humano, né? Eu tinha que entrar num grau mais profundo para que ocorra a mesma mudança, né? E eu acho que é aí que entra a questão do Bernard Insert, que é o fundador do coaching sistêmico, né? Lá, ele é de Heidelberg, lá da Alemanha, e ele veio dar para nós esse curso, né? Junto com os instrutores dele. E principalmente, assim, ó, ele trouxe essa questão mais intuitiva, de não ser tão exato do coaching, sabe? Por exemplo,
pode surgir uma questão ali que tu programou uma ferramenta, né, pra pessoa nas sessões ali, mas que ela te traga uma outra questão na sessão, onde tu vai ter que ter aquele jogo de cintura e muito intuir o que ela necessita naquele dia, né? Uma sensibilidade. Uma sensibilidade maior, algo mais aguçado, assim. Então, isso ele ensinou muito no processo. E hoje, assim, eu sou muito grata de também ter esse outro lado, porque daí não é só aquele coach, assim, focado para metas, quadradinho, assim, meio robótico, né? Então, se utiliza também essa outra parte, né? Eu acredito muito nessa parte da espiritualidade, também das energias, né? Mas eu respeito muito que cada cliente acredita, né? As crenças dele. Sim. Então, eu vou fazendo esse jogo, assim, né? Conforme é o perfil da pessoa. Eu já começo a estudar a partir daí. Exatamente. Que legal, Vanessa. Muito bacana. Nossa, tu trouxe muita informação agora. Mas voltando lá no começo, no teu relato, a importância de fazer um intercâmbio, de morar fora, hoje em dia, eu acho que esse processo, muito maior do que simplesmente aprender a língua, é toda a experiência, né, de estar fora e de poder enxergar a tua vida de fora, né, a tua vida aqui de uma outra perspectiva e de ver que, bom, eu não tô mais no meu palco aqui, agora eu posso ser quem eu queira, quem eu queira ser, né? Isso aconteceu comigo. Com 19 anos, eu também fui morar fora, fui morar na Austrália. E foi muito, muito legal. Mas, que legal, Vanessa. Então, falando assim no ponto do coaching, né? Tô um pouco gripado, desculpa os ouvintes aqui, né? Minha voz. Mas que legal que tu fez todo esse processo, né? Administração, psicologia, e tu pode agregar tudo isso, uma coisa bem integral, assim. Quais são as pessoas, qual é o teu público, assim, que tu tem atendido na tua empresa, na Áurea Consultoria, é isso? Áurea Coaching. A Áurea Coach. E consultoria. E consultoria, sim. Isso. Hoje, assim, olha, o público que eu atendo, na verdade, o coaching ele é muito amplo, né? Se ouve muito na mídia, assim, eu posso utilizar o coaching para tudo, né? Isso é uma verdade. Só que, assim, tem uma questão, assim, que eu gosto muito de trabalhar mais focada, que é essa questão, assim, da carreira, porque as pessoas, muitas vezes, eu sinto que a gente está num momento onde as pessoas elas estão acreditando que elas podem se reinventar, né? Então, principalmente as pessoas, elas estão acreditando que elas podem ser felizes com aquilo que elas fazem. Com aquilo que elas querem fazer. Isso, né? Exato. Então, não precisa mais a pessoa simplesmente seguir, né? Sempre aqueles padrões, assim, da sociedade. Eu preciso ter aquele emprego para sempre, para me manter estável e ser infeliz, né? Então, tem toda aquela outra questão, assim, eu quero me satisfazer, né? Nisso. Então, eu faço muito esse link, assim, na minha cadeira que eu fiz a minha disciplina na psicologia de humanismo, né, com o professor Carlos Veit, onde ele traz a questão... Foi meu professor também. Onde ele traz essa questão do livro Um Sentido da Vida, do Viktor Frankl, onde ele tá na guerra e tal. No campo de concentração. No campo, isso. E ele enxerga com outro ângulo essa questão, assim, né? De ser feliz, de poder ajudar o próximo, assim, né? Então, é muito isso. A pessoa dá um sentido para sua vida, né? E dela se sente completa interiormente, né? Então, hoje tem várias linhas. Pode ser essa questão, assim, de carreira da pessoa. Redirecionamento de carreira. Isso. Tem muitas pessoas que me procuram mais focadas para o empreendedorismo. Ou mesmo... Abrir um negócio. Isso. Abrir o seu negócio ou mesmo tocar o seu negócio paralelo, né? E então, assim, os princípios básicos que eu utilizo hoje é a questão do corpo, mente e espiritualidade. Esses são os meus 3 pilares, assim, dentro do processo de coaching, né? Então, assim, hoje eu tenho alguns projetos, assim, para ajudar, por exemplo, pessoas a passarem em concursos, por exemplo, nos testes da OAB, PMI, entre outros, assim, para a pessoa se organizar, focar e ter disciplina e diminuir aquelas
tensões, né? Eu tenho um outro projeto também focado para mulheres que querem se redescobrir e pensar na sua prosperidade como um todo. Não só na prosperidade financeira, é na prosperidade como ser humano, como mulher que se redescobriu na sociedade, assim, né? E também agora eu tô entrando com um coaching de emagrecimento, junto com a nutrição. Eu acho que essa influência veio muito do yoga, né? Que eu sou instrutora de yoga também. E porque a influência, por exemplo, da medicina indiana em ter novos hábitos e saber que a gente é aquilo que a gente come, influencia muito, assim, no bem-estar, assim, do ser humano, no corpo, mente e espiritualidade. Então eu pensei assim, por que não ajudar as pessoas a também repensarem os seus hábitos alimentares, repensarem a sua forma de viver, né? E muitas vezes, assim, conseguindo substituir alimentos, aprendendo a arte da cozinha, com temperos e coisas que elas podem criar, assim, né? Eu acho que a parte de criação está muito presente em mim e é isso muito que eu passo para o meu coach também. Que ele pode criar, ele pode se reinventar, assim, que legal. Né? Nossa, um pacote completo para todo mundo aí. Você, né, abarca todo mundo. Muito interessante. Eu estava pensando sobre o coaching, né? Da onde veio isso? Eu estava escutando uma entrevista do Tony Robbins, não sei se tu conhece, Tony Robbins, um americano, e de acordo com ele, segundo ele, ele foi o cara que trouxe esse termo, né? Ele começou lá, eu acho que há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, com infomerciais, fazendo comerciais na TV, longos comerciais na TV, vendendo essa ideia de ajudar as pessoas de várias maneiras. Inclusive, ele fez formação em PNL, só que ele não divulga isso, até porque, não sei, teve alguns desacordos entre eles lá. E ele falando isso, assim, que essa junção, né, é incrível. Ele queria fazer um tratamento com a pessoa, mas, assim, que fosse mais focado, mais direto. E ele não linkou isso com a psicologia, isso não foi, né, conectado com a psicologia. E começou com ele, coach. Como assim coach, né? Um técnico. Né? O que seria isso? É bem isso, sim, porque se tu for estudar, né, sobre o coach começou... tem vários registros diferentes, né? Mas a linha que eu sigo, que eu acredito, da linha inicial, assim, do coach, foi lá nos Estados Unidos, com os treinadores, né, de esportes, do futebol americano mesmo. Olha só. E essa questão do grupo, assim, né, de tu poder traçar as metas e poder motivar as pessoas para alcançarem aquele objetivo. Então, é bem isso, assim, o processo de coach, né? Ele avalia o teu estado presente, como é que tu tá hoje, em que momento da tua vida tu tá e aonde tu quer chegar no teu futuro, né? E assim, tudo é programado, sistematizado, né? Todo o processo. Então, de acordo com essa avaliação, tu põe, bom, o nosso pacote, o nosso trabalho vai ser de tantas semanas. Seria mais ou menos assim. Eu faço assim, ó. Primeiramente, eu uso o DISC, né? Principalmente nas primeiras sessões, né? A avaliação comportamental DISC, onde eu consigo detectar como é que é o perfil dessa pessoa, assim, né? O D, que é mais dominante, o I é mais influente, né? Aquela pessoa mais comunicativa, preocupada com o meio, o S de estabilidade e o C de cauteloso. Então, muitas vezes, por exemplo, no desenvolvimento de um líder, isso é muito importante. Eu ter esse perfil e a pessoa também conseguir se enxergar dentro daquele perfil. Sim. Então, olha, é 99% de chance de ser uma fotografia da pessoa, assim. Então, esse relatório, ele é bem completo, né? Ele tem 23 páginas e fala sobre... tem graficamente como que é o teu comportamento baseado nesses quesitos, né? Então, a pessoa, ela lê ali, ela já se enxerga e já diz, eu sou exatamente assim e eu quero ser mais tal coisa. Então, a partir dali, são feitos o plano de ação, né? Sim. Então, é assim, são 10 sessões, né? Mais ou menos de 1 hora a 1h15. Então, tem essa parte inicial, né? E eu utilizo várias ferramentas. Então, tem a parte também das ferramentas complementares, onde eu utilizo outras técnicas, se o coach estiver aberto. Por exemplo, tem umas questões que às vezes aparecem
que a pessoa é muito ansiosa, ou tá acontecendo algum desequilíbrio, assim, emocional, ou mesmo alguma dor no corpo, né? Que às vezes é só o sintoma, mas não é a raiz, né, do problema. Sim. Então, eu utilizo outras técnicas, como a meditação para relaxamento, ou mesmo o reiki, né? Então, essas técnicas são complementares. Mas, então, dentro do processo de coaching, ele é muito prático mesmo. Então, nessas 10 sessões, a pessoa passa por aquela 1 hora da sessão, mas ela tem a missão de ficar aquela semana refletindo e tendo um caderninho ali para anotar os insights dela. Sim. E ela sai dali com uma tarefa. E tem tarefas, né? Isso Sempre tem eu sei. tarefas, Então, ou a pessoa... depende muito do momento dela, né? O que ela tá buscando. Isso. Mas normalmente eu peço que a pessoa escreva, assim, né? Como é que ela se enxerga daqui a algum tempo, principalmente pensando no seu objetivo, aonde ela quer chegar, né? E eu uso muito vídeos e filmes também, para que a pessoa veja isso, reflita e traga os resultados para isso dentro dela. E eu continuo interagindo com elas durante a semana, né? Se é algo bem focado, por exemplo, um concurseiro, assim, né? Que já atendi alguns concurseiros. Então, eu peço para a pessoa se autoavaliar de 3 em 3 dias e me mandar uma nota. Por exemplo, de 0 a 100, como é que foi o teu rendimento nos teus estudos? Foi 7, 70%. O que faltou para te chegar no 100%? É tempo, é organização, e a gente vai trabalhando isso nas sessões, né? Que legal, muito completo. E vários casos, assim, que tu trabalha. Eu estava pensando agora, vou trazer um pouco pro meu lado, assim, né? O empreendedor, a pessoa que está com o seu negócio, que estamos com o Demasiado Humano há 5 meses aqui rolando, e que busca um coaching a fim de poder alavancar a sua carreira. A fim de alavancar a sua carreira, assim, né? Como é que tu começaria trabalhando esse processo? Nós estávamos antes conversando, assim, sobre algumas questões práticas que são super importantes. Claro, tu trouxeste... Toda a subjetividade não tem como tu tirar, né? Assim, a gente não é, assim, um trabalhador uma pessoa aqui, um trabalhador ali, a gente tá tudo integrado, isso a gente já sabe. Mas, assim, questões práticas, que dicas que tu poderia dar, assim, para as pessoas que estão com o seu negócio e o que poderia fazer, por onde começar, como é que tu começa esse trabalho? Sim. Uma pergunta um pouco... Eu acredito, assim, que a primeira questão é tu realmente verificar aonde que tu quer chegar, né, com o teu negócio. O que eu quero para o meu negócio? E aí começa a questão muito da administração, que é determinar a minha missão, visão e valores. Qual é a missão do meu negócio, né? Por exemplo, dentro do Demasiado Humano, ele tem uma missão, né? De entrevistar os terapeutas. Qual é a minha missão? Sim. E a minha visão, o que eu quero para daqui a tantos anos, né? E que valores que são os meus pressupostos, assim, dentro do meu negócio, para eu estar interagindo, né, com essas pessoas e com esse negócio no mercado. E a partir daí, então, assim, tu traçar um plano para ti, né? Então, tu tem que pensar em todos os processos, por exemplo, de negócio. No marketing, no financeiro, como, assim, tá essa tua questão da imagem, né? Da tua empresa nas mídias sociais, que hoje é muito importante, né? Então, sempre procurar... Isso também eu direciono muito. Precisa fazer um site, precisa fazer um folder. Tu pode participar de grupos para aumentar o teu networking, né? Por exemplo, o LinkedIn mesmo, que a gente estava conversando antes, né? O LinkedIn, ele tem essa questão mais focado para o profissional, né? E as pessoas acham, não, vou ficar só com o Facebook, né? Que ali eu também estou interagindo com o meu público. Mas não, o LinkedIn, ele abrange todos os tipos de profissional, né? Então, por exemplo, assim, o Demasiado Humano é uma empresa que pode estar encontrando outros seguidores dentro do LinkedIn, que podem estar te chamando em outros estados, para te também estar fazendo outras entrevistas, né? Então, utilizar essas plataformas, assim, né? E depois entra numa questão muito do teu plano de negócio, né? Verificar, assim, qual é o teu objetivo. Se hoje tu tem algum tipo de concorrente,
avaliar como é que eles estão fazendo hoje, né? Fazer um benchmarking mesmo. Não no sentido de competitividade, mas olhar assim, eu tive esse insight, essa ideia a partir de outro negócio. Não precisa ser um negócio necessariamente igual ao teu, né? Uma outra empresa que também faz entrevistas, mas utiliza outras ferramentas, né? Eu vou lá, faço o benchmarking e trago, né, para a empresa para melhorar isso, assim, né? E tem muito a questão de se reinventar, que eu acho que é isso, assim, acho que essa é a essência principal. Que é, por exemplo, assim, hoje tu tem esse negócio que é entrevistar terapeutas, né? Mas pode ser que aconteça aí uma outra vertente, assim, né? Eu pensei que eu posso reunir vários terapeutas e fazer um café filosófico, como tem, né? Algo assim mais... Sim, é um processo vivo, tá sempre... Essa é a ideia, né? A gente tá sempre querendo buscar coisas novas. E é muito novo ainda, né? É super dinâmico, assim, muito né? Dinâmico. Isso Os que negócios. É legal, né? De ter isso, assim. Acho que o podcast proporciona isso pra gente também. De ter essa liberdade de fazer isso. E eu vejo muito essa questão, assim, da crise, né? Que se fala muito da crise. E se a gente ficar muito apegado a essa questão da mídia mesmo, né? Falando muito da crise, não sei o quê. E essa questão mais pesada, a gente fica nessa energia, nessa coisa que não consegue sair do lugar, né? Então, a minha dica principal é que as pessoas acreditem mais em si e no seu potencial. Porque é exatamente isso, assim, que o coaching faz. É descobrir o potencial dentro do ser humano, né? Então, assim, se tu não sabe exatamente aonde tu quer ir, essa frase eu utilizo muito nas minhas palestras, qualquer caminho serve. Então, tu vai pegar qualquer direção, né? Então, o coaching ele trabalha muito como guia também, assim, né? A pessoa encontrar o seu caminho, né, dentro de si, e tu vai ajudando ela a guiar e a trilhar esse caminho. Então, tem muito essa questão, né? De poder se reinventar a partir daí, mas tendo sempre um foco e um objetivo. Então, é muito importante, assim, que a pessoa tenha o seu painel de vida, por exemplo. Que ela possa escrever num papel o que ela exatamente quer. Principalmente na virada do ano, na virada de semestre, né? Usar um 5W2H, que é uma ferramenta até da qualidade, né? Onde tu diz assim, o que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, quem que eu vou precisar, e se tiver um investimento, quanto que eu vou gastar. E ter esse quadro escrito, né? Porque quando nós escrevemos as coisas, elas se concretizam mais, assim. Quando tu olha assim, olha, eu escrevi isso aconteceu várias vezes comigo. Eu tenho um quadro branco, assim, no meu escritório, né? E daí, assim, mesmo que eu não fique olhando todo dia, quando eu vou reler ele, eu vejo que aquilo que eu escrevi, eu tô concretizando. Porque tu mentalizou aquilo, escreveu, para que aquilo se materialize, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante essa questão visual, né? Isso. Tem os chamados mind maps, mas de tu enxergar para onde tu quer ir. Né? E eu tenho um amigo que falava que isso já é o primeiro tijolo da tua casa. Né? Cada passo é um tijolinho dessa construção que tu estás fazendo. Muito legal. E voltando, focando nessa questão das redes sociais, para as pessoas que têm o seu negócio, para as pessoas que querem abrir o seu negócio, ou, né? Nossa, são tantas opções. A gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter, LinkedIn, o que mais? Instagram, a gente estava falando, e outros aí que a gente nem sabe, Google Plus. Como é que a gente gerencia tudo isso? Porque, olha, não é fácil, né? Para os pequenos empreendedores, assim, inicialmente, a própria pessoa, dos que eu atendo hoje, assim, a própria pessoa tenta manusear isso, né? E tá interagindo, assim, nas redes sociais. Agora, para a pessoa que vai evoluindo nessa questão e que tem que ficar focado mais na própria produção, assim, ou no seu serviço, e também na parte do cliente, né? Nessa questão da gestão do cliente, eu acredito que seja mais fácil ela contratar uma pessoa para fazer esse gerenciamento hoje. E hoje existem várias pessoas trabalhando nisso, né? Especialistas em mídias sociais, onde elas fazem mesmo a tua arte, né? Mandam para ti aprovar, colocam de 3 a 4 vezes por semana, tem todo um estudo estatístico
de horas e dias onde, por exemplo, o Facebook está mais atrativo, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa. As ferramentas das mídias sociais são muito poderosas. Agora, não se pode, o próprio empreendedor ou o próprio coach que está querendo empreender, perder muito tempo só focado nas mídias sociais, assim, né? Porque senão ele perde um pouco do foco do seu negócio, assim, né? Então, poder dosar e equilibrar isso hoje, né? É muito importante. Fácil. São várias áreas de atuação e às vezes a pessoa perde o foco. E saber se colocar no mercado, assim, né? Como que eu quero interagir com o meu público, né? Sim. Porque normalmente tem várias formas de interação, né? Mas às vezes tu coloca um texto, tu indaga. Qual é a linguagem que eu quero utilizar? Qual a linguagem, qual a abordagem. É muito importante, o contato que tu tem com o público. Inclusive tem alguns programas ou aplicativos que eles... Tu faz o post e ele vai para todas essas redes ao mesmo tempo. Eu ainda não utilizei, né? Eu preciso conhecer também. Sim. Mas eu sei que tem alguns. E o próprio canal de ter um canal no YouTube, né? Canal no YouTube já é uma outra mídia social. Então olha quantas tem, né? Mais o canal do YouTube, o que mais? Os e-mails. Nossa, é muita coisa. E essa questão do YouTube, assim, de vídeos, eu acredito que aproxima um pouco mais a pessoa do público, né? Porque tu tá interagindo com ela, tá falando com ela, né? Importante. Então... Tem um site. Isso. Né? Então olha quantas coisas são, quantos meios são. Muitos meios de comunicação. Mas é muito importante equilibrar isso, né? Pra não se perder, pra ter o foco no seu negócio, né? Exatamente. E atingir lá o seu objetivo. Porque não é só isso, né? Não tem a questão isso. do financeiro, como é que eu vou controlar, como é que estão os meus indicadores. Não, né? É uma partezinha. O planejamento, né? Por exemplo, até no caso do Demasiado Humano, quem que eu vou entrevistar, Exatamente, né? Futuramente. Nas entrevistas e tudo mais. Olha, eu que o diga. Sim. Mas que legal, Vanessa, muito bacana. E conta um pouquinho mais da tua empresa, da Áurea. É a Áurea Coaching Consultoria. Isso. Né? Onde é que ela fica? Como é que é ela? Assim, você, tem outras pessoas trabalhando contigo? Hoje, assim, ó, a Áurea Coaching Consultoria, ela trabalha com os processos de coaching e também trabalha com consultoria de pequenos empresários, na parte de gestão empresarial. Eu tenho todo esse know-how, assim, de qualidade, planejamento e negócio. Então, é muito interessante poder unir as duas coisas, né? Às vezes, a pessoa, ela quer ser empreendedora, mas ela também precisa desenvolver um comportamento de empreendedor, né? Muitas vezes ela é muito cautelosa, ela precisa se arriscar mais, né? Porque o empreendedor, normalmente, ele tem que se arriscar, ele tem que colocar a cara, assim, no mercado, né? Então, ele precisa fazer, normalmente, alguns movimentos nesse sentido, né? Sim. E a Áurea, ela surgiu, principalmente o nome dela, assim, é sobre a proporção áurea, assim, da física mesmo, né? Que é quando tu chega, assim, no teu clímax, assim, no teu ápice do teu desenvolvimento, assim. Algo até que eu posso dizer, assim, que eu associaria à transcendência, assim, né? Porque eu cheguei no meu máximo, assim. Eu utilizei todo o meu potencial, utilizei os recursos que eu tinha, desenvolvi novos para alcançar aquele objetivo, né? Eu tirei os obstáculos, assim, da minha frente para chegar lá, assim, né? Então, é muito isso, assim. Então, até o símbolo dela é uma borboleta nesse sentido. A pessoa passa pelo processo de coaching ou a empresa passa pelo processo de consultoria. De repente, ela ainda está dentro do casulo e tal, mas depois de passar pelos processos, é para ela voar sozinha, sabe? Então, ela é preparada para voar sozinha, não tem nenhum tipo de dependência, assim, né? Então, tanto a questão comportamental, como a questão da gestão do tempo, a questão da sua organização da vida pessoal e profissional, é voltado para isso, assim, né? Então, hoje a Áurea, ela conta com alguns parceiros, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na parte financeira, tanto para empresas, como também as pessoas que estão se reorganizando financeiramente, principalmente nesse contexto, assim, de crise, né? Contexto atual. De dicas, assim, como é que eu posso economizar mais, como é que eu posso poupar, porque às vezes a gente não enxerga, né? A gente está pagando 2 taxas de banco, está pagando
outras questões assim que tu não tá controlando e deixando de economizar para ter depois um investimento futuro, assim, né? Então a gente trabalha essa questão financeira. E eu tenho um outro colega que daí a gente trabalha mesmo com essa questão de coaching para concurseiros, para pessoas que querem passar na OAB, no PMI, nessas certificações mais difíceis. Sim. Que geram tensão muitas vezes. Que é necessário muita disciplina, muita organização. Muita disciplina, organização. Estudo, força de vontade. Engajamento, assim, né? E muitas vezes a pessoa tem que abrir mão de alguma coisa dela para focar. Com certeza. Então, mas se tu tem muito claro aquele objetivo, eu quero passar no concurso tal, então assim, tu vai remanejar, não vai deixar de se divertir, assim, né? Vai, de repente, reduzir essa parte, mas para te focar e alcançar aquele objetivo, né? E depois, a coisa mais legal, assim, é a comemoração mesmo, né? Celebração. Isso. De tu poder ver, assim, que a pessoa alcançou aquilo, assim, né? Eu tenho cases de pessoas que passaram em concurso, ficaram nos primeiros lugares, assim, da lista, né? Ou mesmo, assim, pessoas concretizando o seu negócio, né? Assim, implantando, expandindo o seu negócio, assim. Essa é a maior satisfação de ver essa mudança, assim, das pessoas. Que bom, que legal. E, Vanessa, tu também tens um trabalho com mulheres. Né? Podia falar um pouco mais, que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que ainda a gente pensa, a mulher se emancipou, mas ainda a gente tem uma cultura muito enraizada, esse preconceito, todo esse, né, que a mulher sofreu e tudo mais. Ainda tem muito a ser trabalhado. Né? Hoje, assim, se nós formos olhar por esse ângulo, assim, a mulher realmente, né, teve toda uma evolução lá, né, desde quando ela queimou o sutiã mesmo, né, só que ainda existem muitas coisas, como tu mesmo colocou, enraizadas, assim, pra mulher, né, porque a gente ainda no mercado de trabalho não tá nessa questão igual ao do homem, por exemplo, na questão salarial ou mesmo de cargos de liderança, né? Mesmo que a mulher tenha mostrado que ela consegue, né? Ela tem todo esse potencial, igual ao homem, não tem diferença hoje, né? Nem de inteligência, nem de competências, né? Mas ainda existe uma questão de preconceito, assim, né? Então, o que eu vejo hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, é um movimento de mulheres, né? Mulheres que se unem, se juntam em grupos para trocar ideias, trocar experiências, poder evoluir juntas, né? Então, se tu for procurar, assim, existem mulheres, grupo de mulheres empreendedoras, grupo de mulheres, confrarias, assim, onde fala sobre inovação, sobre empreender, sobre a mulher no mercado de trabalho, o empoderamento da mulher, né? Então, tem confrarias aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, onde ela se encontra. Então, surgiu essa ideia, né, em Canoas, que é onde eu trabalho hoje, e eu também trabalho em Porto Alegre, mas Canoas é, assim, o local mesmo, a minha base, né? Onde nós resolvemos criar um grupo. Hoje se chama um grupo terapêutico para mulheres. A gente está mudando isso para o mês que vem, que vai ser um programa de mulheres vibrando na prosperidade. E é esse conceito mais amplo de prosperidade, né? Não é só a prosperidade da questão financeira. É prosperar na vida, é prosperar como ser humano, prosperar como mãe, né? Porque são vários papéis da mulher hoje, a mulher moderna, né? É interessante, porque algumas mulheres vão para aquela coisa, não, mercado de trabalho, eu quero crescer, não sei. E elas ficam muito, de alguma maneira, masculinizadas de uma maneira, né? E perdem o seu lado feminino, porque a mulher não é só isso, não é só essa coisa, né? De querer ficar que nem um homem. E que é muito difícil, faz parte desse processo todo. Isso. Tem uma questão que isso também a gente discute no grupo, que é assim, ó, resgatar a essência da mulher. A mulher pode entrar no mercado de trabalho, se tornar uma alta executiva e tal, só que ela tem que ter aquele outro olhar, porque a mulher é a única que pode ser a mãe, né? Que pode ter todo esse cuidado com os filhos, o tempo, né, necessário, o tempo para si mesma, né, para o seu marido ou para sua vida social. Então também tem esse outro movimento inverso,
que é o resgate da essência da mulher, né? Não só esse lado masculinizado, também tem esse lado feminino, né? Que a gente tem também, né? E poder equilibrar isso. Tu pode ser bem-sucedida, mas tu também precisa ter esse outro lado, né? De outras questões, assim, que precisa muito da mulher, do carinho, da feminilidade, assim, né? Pra não também contrapor muito esse lado, né? Com certeza. Vanessa, uma pergunta que eu faço para todos os convidados, quase todos eu tenho feito. Se você tivesse a oportunidade de passar um tempo, sentar, tomar um café, jantar com duas personalidades, duas referências tuas, assim, relativamente conhecidas, quem são essas referências que tu tem, assim, profissionalmente? Ou não precisa ser só profissionalmente. Pessoas que foram ou são referências. Pode ser alguém que esteja aqui ou que já não está no nosso plano mais. Sim. Olha, eu gostaria muito de tomar um café e também que participasse da minha formatura de psicologia, que para mim é um grande mestre, assim, que me colocou nessa linha mais humanista, onde eu despertei também mais para a espiritualidade, poder usar isso no meu trabalho, que é o professor Carlos Veite, né? Conheço, foi meu Isso, professor. assim, então, como é tão tangível poder tomar um café com ele, é possível, é né? muito, por que não? Isso, é muito interessante, assim, né? E outra pessoa, assim, que eu gostaria de tomar um café e, de repente, passar o dia inteiro é o Bernard Insert, que é o fundador do coaching sistêmico, né? Que trabalha também com constelação familiar. Que ele também é, assim, um mestre, assim, algo que eu aprendi muito com ele nesse meio tempo e continuo aprendendo com essa interação dessa técnica, assim, que agregou muito na minha vida e que eu posso agregar na vida de outras pessoas. São esses dois, assim. Que legal, ótimo. Os nomes constarão lá no blog. Tá, ok. E todos os teus contatos também constarão lá no blog, mas eu gostaria que você passasse aqui para os nossos ouvintes como é que a gente faz para entrar em contato. Reiterando aqui, que antes aqui da transmissão, na gravação lá, eu vou falar de uma promoção que você está oferecendo, que a gente vai combinar aí para quem mandar e-mail, mas depois a gente manda. Sim. Mas quais são os teus contatos? Como é que faz? Como é que o ouvinte faz para... Sim. A pessoa pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né? Que é aureacoaching@gmail.com. Pelo meu telefone, que também é o WhatsApp, no 5192920880. E na minha fanpage no Facebook da Áurea. Ou mesmo eu tenho um espaço dentro do site do Espaço Bambuí, que é o www.espaçobambuí.com.br. Que ótimo. Então, são esses contatos. Depois vão constar também, né, no podcast, embaixo ali na parte escrita. Com né? certeza, vai constar lá. Muito obrigado, Vanessa. Muito eu legal a sua presença. Foi ótima a entrevista. Eu sei que teria outras coisas pra gente falar aqui, PNL, Reiki, meditação. Mas eu acho que o foco mais foi o teu trabalho de coaching, que está sendo muito legal, muito completo. Fico muito feliz. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, né, e quiser buscar uma ajuda, é uma ótima oportunidade. Eu que agradeço. Esse convite foi muito especial. Poder fazer parte do Demasiado Humano, né, desses podcasts, assim, para poder disseminar mais o trabalho, né, esse de coach ou terapeutas, mas são algo interessante, assim, inovador que a gente pode estar colocando aí para acesso de todas as pessoas hoje. Né? É verdade. A gente está passando por alguma dificuldade e eu considero ter uma ajuda de um profissional fundamental. Eu acho, assim, só traz coisas boas se ter ajuda de alguém, de um profissional, né? É verdade. Então, se tem alguém que pode te ajudar, ali, ter um suporte, meu Deus, que maravilha, né? Ter essa... como é que foi? Esse privilégio mesmo. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Até. Até. Hey!